nome é Joana e eu sou descendente de Jó. Eu não apenas no sangue, mas também na história. Eu era uma psicóloga bem-sucedida, tinha reconhecimento, estabilidade e por muito tempo a sensação de que minha vida estava sob controle. Mas aos poucos as coisas elas começaram a ruir. E não foi de uma só vez, mas foi em sequência. A alta demanda no trabalho me consumiu e eu estava sempre cansada, sempre sobrecarregada. E no meio disso, meu casamento começou a se desgastar. Até que veio uma traição que me machucou amargamente. E depois o divórcio, um luto sofrido. No trabalho, os pacientes eles começaram a desistir da terapia, a renda caiu e eu me vi enfrentando dificuldades que eu nunca pensei em imaginar. E no meio de tudo isso, a minha querida filha ela também foi diagnosticada com uma doença difícil. Foi algo assim doloroso, né? Por isso, vim defender hoje. Estou aqui diante de 3 céticos para defender o porquê continuar sendo fiel. Afirmação 1. A perda não apenas esvazia, ela desmantela qualquer ilusão de controle que o ser humano acredita ter sobre a própria vida. Prazer, qual o seu nome? Prazer, meu nome é Frederica Nietzsche. Meu nome é Frederica Nietzsche, eu estudo comportamento humano e as ilusões que usamos para suportar a realidade. Como cética, não vejo o sofrimento como plano divino, mas como parte inevitável da existência. Eu defendo que a justiça não é garantida, mas cabe a nós dar sentido à dor e transformá-la em força. Isso não é sentido, é racionalização. Porque você está pegando algo que é objetivamente caótico e doloroso e está revestindo de sentido para poder suportar. Isso não é prova de que há sentido. Isso só prova que o ser humano, ele não tolera o vazio. E o sofrimento, ele não tem propósito. O sofrimento simplesmente acontece. E essa ideia de que é para formar algo é apenas uma construção psíquica que o ser humano ele utiliza para evitar encarar o absurdo da existência. Olha, aí já temos um ponto. Eu acho que ainda assim, reduzir o sofrimento ao absurdo é negar a dimensão mais profunda da existência humana. Pensa, o sofrimento, embora ele seja incompreensível, eu acredito fielmente nisso, ele não é necessariamente destituído de sentido. Na verdade, eu entendi na prática que é justamente no sofrimento que o sentido pode ser forjado. Aí você já me diz, né, que está atribuindo aí um sentido ao que, por natureza, não tem. Eu não tô falando isso, você compreende, né? Eu me apresentei pra vocês. Eu não tô falando isso simplesmente um mero achismo. Eu vivi isso na prática. E não foi só eu. Outras pessoas, uma pessoa, na verdade, tem um teórico que eu gosto bastante, que viveu coisas imaginadas, né? Que a gente conhece o Frank. Ele diz, né? Todos vocês falam que ele viveu. Ele propõe que quando as circunstâncias elas são arrancadas do indivíduo, restaria apenas uma coisa: se determinar. É a liberdade última do indivíduo de ele atribuir significado à própria dor. Então, o sentido ele não existe, né? Aqui você está criando ele. Imagina, se o sentido que eu crio de fato ele fosse apenas uma ilusão, você acha que ele sustentaria tantas pessoas e sustentaria da mesma forma que me sustentou? O fato de ser humano buscar sentido não invalida. Na verdade, pelo contrário, você busca mais força e ainda, eu acho lindo. Mas aí está revelando, né, que é apenas um mecanismo muito sofisticado de defesa, né? Defesa do quê? Eu não sofro porque simplesmente Deus me abandonou, né? Porque muitos poderiam falar. Eu sofro dentro de uma realidade que eu ainda posso atribuir significado àquela dor. E com o quê? Com fé. Então, é por isso que já existe um testemunho de que o sofrimento ele não é o fim, não é o fim da história. A gente está falando de culpinha aqui, entendeu? Eu sou uma psicóloga, eu defendo claramente. Culpa é o quê? Treinamento, né? Então, é isso. Então, deixa eu terminar. Mesmo que fosse uma ilusão, simplesmente algo que eu criei, que de fato me ilude a ponto de não servir para nada, né? Não sei. Ele seria o que impede o colapso. E a gente tem, nessas horas, quando a gente está meio sempre pela dor, a gente tem 2 opções, né? E dentre aceitar esse colapso ou encontrar forças e escolher aquilo que me sustenta de pé nele, eu escolhi ficar de pé. Acabou bem, ou precisa. Mas assim, muito obrigada. Muito obrigada. Afirmação 2. O sofrimento não revela necessariamente a ausência de Deus. Ele evidencia os limites da compreensão humana diante de uma sabedoria que transcende. Bora. Segurar aqui. Vai ser, pelo amor de Deus. Olá, tudo bem? Prazer, qual é o seu nome?
Samara Harris, tudo bem? Olá, meu nome é Samara Harris, sou descendente direta de Sam Harris e eu sou neurocientista e filósofa e também comunicadora pública. Minhas ideias são baseadas no ceticismo, na ciência e na comprovação por meio dela. Acredito que a religião ela é uma forma de manipulação, alienação e também de conflitos internos e também uma forma de segregação entre pessoas. Acredito que a ciência ela é uma forma de salvar a humanidade das crendices e hoje eu vim debater com uma fiel e tentar provar que a ciência e que o ceticismo ele tem muito mais a oferecer do que a religião. Então, o meu contraponto da sua questão é o seguinte: isso continua sendo uma forma de escapar do problema, se não considera isso. Por quê? Dizer que existe uma sabedoria maior torna qualquer sofrimento justificável. E o ser humano não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Isso não é um patamar natural do ser humano. E no fim, você só está colocando o problema em um lugar onde não pode ser questionado. Justamente porque existe essa sabedoria maior que controla tudo, que vê tudo. Então, o sofrimento acaba sendo só algo, entende? Do ser humano. Primeiramente, não é escapar, é enfrentamento. Então, o que nós temos dentro da psicologia, um pouquinho de outro, ele é algo de ser uma importância para alguns, mas pode ser algo ruim também para outros, mas no meu caso, foi um enfrentamento para mim manter de pé. E respondendo na sua questão, eu acho que não. O sofrimento ele ainda é real, ainda é doloroso e também profundamente questionável. O que muda não é a existência da dor, a dor ainda está lá, acontece e sofre. Eu sofro, né? Mas o reconhecimento de que a nossa compreensão é limitada frente a ela, isso é o que muda, né? A ideia de que a gente deve entender tudo acerca do sofrimento ali, ela é parte da ilusão que a gente consegue abarcar toda a realidade. Mas o sofrimento em si, ele já esfrega na minha cara a minha finitude. Então já quebra isso, eu tenho que entender, eu não consigo entender. E pode perguntar para todos. Tem coisa, eu como cristã, tem coisas que às vezes eu prefiro nem entender. Porque como nosso conhecimento é totalmente deturpado, cheio de preconceitos, cheio de ideias de egoísmo. Então, de fato, tem coisas que a gente não vai entender. Mas, às vezes, é melhor por causa disso. Mas ainda assim, ele é real. E entender que eu não entendo nada, às vezes, é libertador. Porque a gente vê pessoas doentes tentando carregar mundo nas costas, sendo que nós somos, de fato, pequenos para muita coisa na vida. E você falou que é cristã, né? Então, o meu questionamento agora vai ser sobre isso. Isso não responde o ponto principal de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Você falou que aqui, nos momentos, que Deus ama, Deus cuida, Deus protege, Deus é onisciente, presente, enfim, Deus é muitas coisas para o mundo cristão. Mas por que Deus permitiria, já que ele é tudo isso de bom? Deus existe. Enfim, eu vou pegar a fala dela, considerando que realmente exista um ser superior, um ser maior, que governa o universo. Vamos levar em posição desse argumento esse Deus. Por que permitir que a sua criatura, o próprio cristianismo traz, como a coisa mais preciosa que ele tenha, permite que ele passe por tanto sofrimento? E às vezes não é nem uma criatura maior, ou uma criatura que, uma pessoa adulta, enfim, fez um monte de coisa errada. Às vezes é uma criança que acabou de nascer, que nasce com um problema grave de saúde, ou, enfim, N questões ali que pode ser você mesmo passou. Você se diz uma pessoa fiel. Então, por que permitir que você, uma pessoa tão contrita a esse ser superior, a essa divindade? Primeiramente, para essa pergunta, porque ela é uma pergunta que muitas pessoas têm, e eu também tive nesses momentos, porque é negado onde é que está Deus, né? Se eu sou superior. Mas, como você disse, né, eu sou cristã, então eu vou explicar dentro da fé cristã. E Deus, ele dá essa resposta ao sofrimento não com explicações, mas ele responde entrando no sofrimento a partir da pessoa de Jesus Cristo. Deus ele não é eliminador de forma arbitrária, porque isso seria violar a estrutura moral que ele criou, que é o livre-arbítrio, né? Essa escolha. O mal ele não entrou no mundo por acaso, vamos lá. Né? Quando eu falo no mal, não é simplesmente a condução moral, mas todo o pecado e toda a consequência de estar longe de Deus foi consequência de uma escolha dos próprios homens, seres humanos, ao desobedecer a Deus e, consequentemente, se distanciar do santo, de Deus. Afirmação 3 e última para a gente terminar. A fé que permanece no sofrimento não depende de respostas, ela se sustenta mesmo quando Deus parece silencioso. A mesa, tudo bem?
bem? Eu sou a Rafaela Dal. Eu sou a Rafaela Dalkin, sou zoóloga e pesquisadora em biologia evolutiva e acredito que a vida pode ser explicada pela ciência, principalmente pela evolução, e que crenças podem ser questionadas e devem ser baseadas em evidências. Bom, para mim isso continua sendo incoerente. Você sofre, não obtém resposta, questiona e ainda assim continua acreditando. Em qualquer revelação, isso seria visto como uma dependência racional. Acreditar em uma coisa que não se manifesta de forma clara não é um sinal de profundidade, é uma ausência de fé. Olha, pra mim, Rafa, eu acredito que é fé. Será que realmente é fé? Se você depende da ausência de dor, pra mim isso não é fé. É dependência de instabilidade. Com todas as experiências que eu tive, eu sofri, eu questionei e tive muitas dúvidas, né? Diante do silêncio, que é a única coisa que às vezes eu chego no momento e tenho que dar atenção ao silêncio. Mas como demonstra o próprio livro de Jó, o questionamento ele não levou, e não é a negação da fé, mas na verdade é a forma mais honesta de demonstrar que eu não estou entendendo nada, né? Então, negar a dor não fortaleceria a minha fé, mas tornaria ela superficial, né? Então, como o próprio Carl Rogers, ele diz que rejeitar a própria existência, a experiência da dor ali, é romper com a autenticidade da experiência. Eu não precisei deixar de continuar crendo. Eu precisei, na verdade, fazer uma integração dialética entre a fé e a dor, e não eliminá-la. É justamente aí que entra um verso da Bíblia que eu gosto bastante, que é Filipenses 4, verso 7, que diz que a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É um verso que ele fala justamente sobre a paz que excede todo entendimento. Como você disse no início, eu não discordo. É difícil realmente entender. Existe ali uma ambiguidade que a gente não tem muito bem. Mas como a gente pode ver, a própria Bíblia diz uma paz que excede todo entendimento, é diferente de tudo, né? E essa paz que excede todo entendimento, eu gastei, foi justamente na dor, que eu fui entender o que significa ela. É uma paz que ela não depende das circunstâncias, ela funciona na circunstância. Então, foi justo nisso que eu entendi. Que a ausência de sofrimento, isso não é ausência de sofrimento, a fé não vai sumir no sofrimento, ele vai continuar ali. A questão é que vai me ajudar a permanecer inteiro, independente da situação, dentro da situação. E é nesse sentido que o professor Kierkegaard, que ele é um filósofo, que ele participa da linha existencial, da área que a psicologia também utiliza, e que ele fala muito sobre o salto da fé. E ele diz que abandonar a razão não é só isso que acontece, na verdade tem uma única palavrinha que ela excede qualquer explicação. Tem momentos na nossa vida que não adianta procurar explicação, não vai a lugar nenhum. Eu amo uma mensagem para você, Rafa, como pessoal de casa. Neste momento, o Sr. Kierkegaard, ele fala que o que excede explicação é você ter uma coisa, que é confiança. E não tem nada. E que vai poder tirar o lugar da confiança nesse momento, né? E foi o que me sustentou na situação, né? Espero que você tenha entendido bem essa questão. Mas, muito obrigada, ótima pergunta, tá? Vai com Deus, Deus te abençoe. Bom, terminamos aqui esse debate, que para mim foi muito proveitoso estar aqui com pessoas inteligentes, muito inteligentes, né? E com um outro olhar para a vida, mas que questionam, e eu gosto muito de pessoas que questionam. E poder ter a oportunidade de defender a minha fé diante de todas as dificuldades que eu passei. Eu reconheço, não tenho resposta para todas as coisas, e eu apostaria dólares para saber quem tem resposta para todas as coisas, né? Mas existe um termo dentro da psicologia que é o coping religioso, que eu acho que agrega bem a situação que eu passei. Ele sim tem todas as suas questões, algumas pessoas vai ter lado positivo, outros negativos, mas para mim, me ajudou a enfrentar a dor, não a negando, mas utilizando ela para ressignificar ela e tudo que eu passei, essas experiências. Então, eu estendo também esse convite a você, experimente, né? Conhecer como, em meio à dor, como você lidaria.